De volta aqui com o TV Câmara Entrevista, hoje falando de política, economia, meio ambiente. Hoje o TV Câmara Entrevista, o assunto do TV Câmara Entrevista é uma pequena retrospectiva aí do ano de 2015 e nós continuamos a entrevista passeando pelos principais acontecimentos que foram destaques no Brasil e no mundo em 2015, aqui na companhia do geógrafo Murilo Cruz. Professor, seguindo aí, falando um pouco, vamos sair do Brasil um pouco, falamos um pouco da crise hídrica também, e vamos falar do mundo. Esse grande acontecimento esse acontecimento acontecendo é bom, né? Mas esses casos da imigração lá na Europa, na guerra da Síria, como que você vê isso? Bom, a imigração para a Europa, a imigração na Europa, ela já é um fato um pouco antigo, não é? Mas que vem tendo uma intensificação nos últimos anos aí por conta de duas coisas, basicamente, né? Problemas sociais e guerras na África, na região ali da África subsaariana, que é a África que fica logo ao sul do Saara, onde fica, por exemplo, o Sudão, o Mali, né, onde fica a Etiópia, a Eritreia, essa região aí, e os conflitos no Oriente Médio. Então, são duas áreas de conflito que geram essa saída de pessoas dessas áreas em direção à Europa, né? Bom, do ponto de vista dos europeus, o problema é que eles ficam com medo, né, dessa chegada desses imigrantes por conta de um processo de descaracterização cultural, né? Passa a ter uma quantidade muito grande de pessoas com religiões diferentes do que eles estão acostumados e tal, né? E agora passa a ter também um medo maior da questão dos atentados terroristas que pessoas ficam tentando ligar com a questão da imigração, né? Ah, tá tendo mais imigrante. E é por isso que... E aí a gente corre o risco de, no meio desses imigrantes, né, estarem vindo aí pessoas ligadas ao Estado Islâmico, né, ou a outros grupos terroristas. Então esse medo começa a ficar cada vez mais forte, né? Bom, no entanto, né, a minha visão sobre esse assunto é que, primeiro, esses conflitos, eles têm muito a ver com a própria história da Europa. Não dá para a gente desligar uma coisa da outra, né? A Europa tem que lembrar que todas essas áreas que hoje estão em conflito pertenciam aos países europeus até a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Síria, o Líbano, por exemplo, pertenciam à França, né? Eram protetorados, uma espécie de uma colônia, né? Franceses. A Jordânia, onde é hoje Israel e Palestina, Egito, estava sob controle da Inglaterra, não é? Sudão, Mali, Argélia, Marrocos, todos esses países ou estavam nas mãos da França, ou do Reino Unido, ou da Espanha, né? Então, assim, muita gente se esquece que tem essa ligação histórica. Por que os sírios ficam indo para a França? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, tem a ver que a França dominava a Síria até, quer dizer, há 70 anos atrás, né? O que é muito pouco em termos de história, né? Então, tem uma ligação que os europeus podem não querer assumir, mas ela existe, né? O problema, esse é o problema desses conflitos, também é uma consequência do tipo de ação que eles tiveram nesses lugares, né? Claro que isso não justifica o terrorismo e tudo mais, mas acho que a gente tem que pensar nesse sentido, tentar entender que o problema é desse conjunto de povos, dos imigrantes e de quem está recebendo os imigrantes. A grosso modo, assim, a gente pode dizer que a Europa foi lá, sugou muito esses países, e aí, depois, por divergências políticas, derrubou seus líderes, colocou líderes, tirou líderes, e aí abandonaram eles, e agora eles estão em guerra, e como você disse aí, encontram aí, de repente, algumas pessoas na Europa a possibilidade de reconstruir, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece entre governos, né? Então, assim,
Não dá, você não A vai gente não pode falar assim, do povo, né? A gente tem que Exatamente, diferenciar o governo e do povo. exatamente. Então, quer dizer, o governo francês, o governo inglês, e é claro, né, os grupos que os apoiam, então, sei lá, as indústrias francesas, as indústrias inglesas, os bancos franceses, os bancos ingleses, que apoiaram essas ações desses governos, é que tem essa responsabilidade, né? Os franceses, em geral, estão tendo a vida deles lá. Claro que a gente tem que lembrar que muito do que os franceses têm, ou do que os ingleses têm, em termos de conforto, né, vem desse processo de domínio das colônias. Não dá para negar isso também, né? Bom, ao mesmo tempo, lá do outro lado, na Síria, no Egito, no Líbano, as lideranças também fizeram acordos, não é, com esses governos europeus. Então, assim, é uma situação muito complicada porque é difícil você encontrar os responsáveis. E, no entanto, os governos e a grande mídia tentam responsabilizar quem menos tem responsabilidade, que é a população mais pobre, que está desesperada imigrando, não é? É verdade. Acho que esse que é o problema. E qual a ligação, aproveitando esse gancho, que a gente pode fazer? Hoje, um dos principais grupos terroristas, eles chamam o Estado Islâmico, que é o ISIS, e esse grupo, se não me engano, também foi financiado pelos Estados Unidos, né? Armamentos para eles e tal. Dá para a gente fazer alguma ligação também com relação aos americanos e todos esses conflitos que estão ocorrendo? Ó, tem muita coisa que se fala assim, tá? Eu vou falar daquilo que daquilo que, digamos assim, é comprovado mesmo e dá pra gente dizer sem Fica no ficar... achismo aí, né? Exatamente. Então, assim, até 2000... Vou retomar rapidinho, tá? Tem que retomar rapidinho essa questão ali da região da Síria e Iraque, tá? Essa região, como eu falei, até a Segunda Guerra Mundial pertencia à França e Inglaterra, tá? Depois essa região se tornou independente, tá? Quem passou a governar esses países foram lideranças apontadas, digamos assim, apoiadas pela França, pela Inglaterra e tudo mais, já depois no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. E a partir da década de 70, começaram a surgir algumas lideranças mais nacionalistas, não é? Que tinham a vontade de romper com esse controle político do Ocidente sobre essas regiões. Entre essas lideranças, surgiu, por exemplo, Saddam Hussein, no Iraque, né? Que era um cara que sobe ao poder em 78, 79, no Iraque, e tem como objetivo se unir a outros líderes de países árabes para tentar estabelecer uma autonomia da região em relação ao Ocidente, né? Uma autonomia real, porque a autonomia existia, uma autonomia oficial, os países são independentes, mas eles... Mas economicamente, né? Economicamente não, e mesmo politicamente eles eram muito influenciados por potências europeias. Enfim, então tem esse processo aí. Aí em 79 ocorre uma revolução no Irã, a Revolução Iraniana, que também é a mesma coisa. O Irã tinha um governo muito influenciado pela Inglaterra, né, que era muito submisso à Inglaterra até esse momento, e aí sobe ao poder no Irã o Ayatollah Khomeini, que era um líder religioso, que transforma o Irã num governo, num país teocrático, com um governo teocrático, que a gente diz que é o tipo de governo que segue o livro sagrado como se fosse a constituição do país, basicamente, né? E aí os Estados Unidos começam a apoiar o Saddam Hussein, do Iraque, para lutar contra o Ayatollah Khomeini do Irã. Então tem ali Iraque e Irã, guerra Irã-Iraque, vai de 80 a 88. Os americanos apoiam o Iraque nesse momento, né? Bush, né? Bush pai, não foi? Não, 80, já não era. não, era o Reagan, Era o não é? Reagan. O Ronald Reagan e depois ainda o Clinton, um pouquinho... Não, o Clinton já estava fora. Não, basicamente o Ronald Reagan nesse momento, tá? Aí o que acontece? O Irã e o Iraque não chegam em lugar nenhum, né, e tal, eles acabam paralisando a guerra, ninguém vence essa guerra, não é? Mas os Estados Unidos apoiavam Saddam Hussein, inclusive com armas, treinamento e tudo mais, né? Aí o Saddam Hussein se volta contra os Estados Unidos e invade o Kuwait, em 1990. Né? Aí começa a Guerra do Golfo, que aí sim o Bush pai, É verdade. né, ele interfere lá contra o Saddam Hussein. Então, eu estou começando a contar essa história para quê? Para a gente perceber que as potências ocidentais, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e França, eles tentam atuar na região do Oriente Médio, que interessa para eles atuar porque é uma região que tem muito petróleo,
tem muito petróleo, e eles dependem muito desse petróleo, né, os países ocidentais dependem muito desse petróleo, eles tentam atuar mais ou menos da seguinte maneira: ó, eu vou apoiar uma liderança regional, então eu vou apoiar um líder iraquiano ali, porque eu acho que esse cara vai me ajudar a manter o controle sobre o Oriente Médio como um todo. Só que esse líder que aceita esse apoio, né, ele também tem uma relação interesseira. Então ele aceita o apoio enquanto for interessante para ele. E depois ele pode se voltar contra. Né? Não era um alinhamento realmente de ideais. Não, é uma coisa estratégica. Então os americanos apoiam Saddam Hussein se volta contra eles. Né? E aí o Iraque fica ocupado, né, por muito tempo por tropas americanas, né, numa região do sul e do norte, enfim. Tem que resumir essa história, porque é muito complicado. E aí, em 2001, tem os atentados lá de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, não é? Pelo Bin Laden, pelo Bin que Laden. também foi um soldado americano. Então, exatamente, isso que eu ia citar. O Bin Laden é de origem saudita, mas estava no Afeganistão, não é? Participava de um grupo que é a Al-Qaeda, né? Que tinha recebido apoio americano, porque em determinado momento, durante a década de 80, esse grupo lutava contra o governo do Afeganistão, que era um governo apoiado pela União Soviética, naquela época da Guerra Fria. Né? Mas a mesma história, então. Os Estados Unidos apoiou um líder, porque era interessante para eles, e esse líder depois se volta contra os Estados Unidos. Porque nunca foi assim, o objetivo desse líder manter o controle dos Estados Unidos ali. Ele só aproveitou o apoio americano no momento que os americanos achavam que valia a pena. Resumindo, 2001, atentados. Aí, 2003, os americanos invadem o Iraque. Né? Primeiro eles invadem o Afeganistão em 2001, depois o Iraque em 2003. E passam a dominar lá a politicamente, dominar. né? É muito difícil Achar os termos certos também, não, sintetizar essa história, que é uma história, eu acho, fascinante, assim. É verdade. Tem muitas coisas. Mas enfim, para tentar dar um fechamento aí, o que acontece depois de tanto tempo com o Saddam Hussein no poder no Iraque, não é, e tal, e de grupos também apoiados pelos Estados Unidos no Afeganistão, né, depois de muitos anos nessa situação, esses dois países invadidos pelos Estados Unidos, eles se desestruturam politicamente. Não é? Então eles ficam divididos entre um governo que é apoiado pelas potências ocidentais e os vários grupos guerrilheiros que querem tomar o poder. Então, exatamente isso acontece hoje, tanto no Iraque como no Afeganistão. No caso do Iraque, qual foi o principal grupo que surgiu desse caos? O que se chamava originalmente Estado Islâmico do Iraque, depois passou a se chamar Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que em inglês dá ISIS, né, porque fica Islamic State of Iraq and Syria, não é? Então, ISIS. E agora eles se autodenominam Estado Islâmico para agregar pura tudo. E simplesmente. Porque o objetivo é juntar os... É juntar, exatamente, que também não foi a primeira ideia deles, não, mas muitos líderes da região já quiseram fazer isso, juntar todos os países árabes ali para retomar o projeto árabe original, lá de Maomé, que era criar um grande império unindo todos os árabes e todos os muçulmanos. Lembrando que árabe é uma etnia, é uma cultura, não é religião. Né? E muçulmano que é a religião. Tá? E aí é nessa situação que a gente se encontra hoje. Aí o Estado Islâmico, então, nasceu no Iraque, se expandiu para a Síria, hoje ele já está na Líbia e na Tunísia, né? E tem como objetivo unificar. Provavelmente não vai conseguir, porque como ele começou a comprar briga com muita gente, mas então hoje estão contra o Estado Islâmico a França, a Rússia, os Estados Unidos, né? Então, difícil, provavelmente ele não vai muito para frente. Professor, inverter aqui completamente, mas seguindo essa linha da teoria da conspiração dos países ocidentais, a gente na América Latina teve nos últimos anos um crescimento e uma tomada de poder das esquerdas, né, nos governos, com o chavismo, na Argentina também muito tempo, os Kirchner lá. No Brasil também tivemos o Lula, a esquerda aí no poder há algum tempo. E agora a gente parece estar vendo um caminho inverso, né? As eleições na Venezuela deram maioria para a oposição, na Argentina também tivemos a vitória de uma pessoa mais de direita e tal. O senhor acredita que também temos alguma influência americana ou de outros interesses que também estão conjuminando
para essa mudança de postura da América Latina? Ou, de repente, também realmente é um desgaste natural da esquerda no poder durante esses anos? Como que você vê essa mudança geopolítica na América Latina? É legal esse ponto de vista que você colocou aí. Eu não gosto muito de teorias da conspiração, sabe? Eu acredito que existam, sim, não é? Existem conspirações, tá? Internacionais. No entanto, elas têm um certo limite também, não é? Porque não dá realmente para uma potência como os Estados Unidos ou a Inglaterra transformarem de maneira radical a política de um país, a não ser que boa parte do país também queira isso, não é? Só para retomar um caso, o golpe de 64 no Brasil. Né? Hoje em dia existem documentos, o governo Obama agora liberou documentos comprovando que existia apoio da CIA ao golpe de Estado no Brasil, assim como existiu apoio ao golpe de Estado no Chile, na Argentina, mas porque também é totalmente coerente, era um momento da geopolítica mundial, que era a Guerra Fria, não é? Em que, do ponto de vista dos Estados Unidos, aqueles governos Era o momento de taxar comunista de comedor de criancinha e... E de fazer uma divisão muito também, assim, dicotômica de mundo, né? Ou você apoia os Estados Unidos ou você está do lado da União Soviética, né? Eu não acredito que governos, por exemplo, como o do João Goulart ou do Salvador Allende, o João Goulart no Brasil, Salvador Allende no Chile, não acredito que eles... Bom, acreditar também não é muito o caso, mas assim, não acho que eles se transformariam em governos socialistas propriamente ditos. Mas eles eram governos mais à esquerda, não é? Mais próximos do socialismo, com certeza. Então, no aspecto geopolítico da época, mais próximo da União Soviética do que dos Estados Unidos, né? Então, os americanos apoiarem esses golpes para tirar esses governos era até coerente com a época. Então, isso era realmente uma conspiração. No entanto, só funcionou porque no Brasil um monte de gente queria o fim do governo de João Goulart, né? Não só pessoas poderosas, mas também como pessoas da classe média, tal, não viam com bons olhos isso daí, né? Não vou dizer que a maioria da população não, mas tinha muita gente poderosa que não queria. No Chile, mesma coisa. Então, as conspirações, elas têm que, né, ter um elo ali. Um elo, exatamente. Da mesma maneira para esse momento agora da América Latina. Eu acho que a nossa grande mídia, assim como na Venezuela deve ser o mesmo, na Argentina a gente sabe que também é o mesmo, é uma mídia que ela fala o que é mais importante para ela e para os grupos que ela apoia e os grupos que a apoiam, e isso direciona muito digamos assim, a interpretação de mundo das pessoas. Não tem como, né? Se te contam uma história e você tem essa versão da história, a tendência que você tem é de avaliar o mundo de acordo com essa versão que você tem da história, né? E vale ressaltar que no Brasil, poucas famílias são donas da maioria dos veículos de comunicação. Exatamente, poucas famílias são donas, né? Assim como na Argentina também. E esses governos ditos aí mais de esquerda até tentaram comprar uma briga com essas grandes empresas de mídia, tanto na Argentina como aqui no Brasil, justificando exatamente isso, né? Pena que eles desistiram, né? Então, mas é que também, olha só, né? Quando eles tentaram comprar essa briga, eles foram acusados de ditatoriais, dirigistas, né? Que eles estavam querendo fazer uma censura e tudo mais. A regulação e a censura andam muito perto, Muito a linha é perto, tênue, né? exatamente, Mas só para fechar o raciocínio, então, ao mesmo tempo que eu acho que existem conspirações nacionais e internacionais para derrubar governos como o da Dilma, como o dos Kirchner e tal, vide, por exemplo, o fato de que, quando o Eduardo Cunha, agora há 2 semanas, aí, abriu o processo de impeachment, né, a Bolsa de Valores no Brasil começou a crescer. Isso é um sinal de que os investidores estão dizendo, o que a gente quer é isso mesmo, a gente quer o impeachment, entende? Então, é claro que existe essa conspiração. No entanto, ao mesmo tempo, esses governos ditos de esquerda, eles também, na minha visão, foram muito limitados em colocar em prática programas realmente de esquerda. Isso que eu ia falar, e não foram tão de esquerdas assim. Não foram, não é? Então não dá para dizer que o governo... Né, eu tenho amigos
por exemplo, que ficam numa onda assim, né? Não, porque um amigo meu, um primo meu, ele falou assim, quando caiu lá os Kirchner caíram lá na Argentina, né? Quando o Macri lá ganhou a eleição, agora ele colocou assim no Face, né? E o comunismo começa a cair na América Latina. Nossa, mas quando é que ele... Inocência achar que isso é comunismo, Quando né? é que ele subiu, né? Porque não tem nada a ver, né? O kirchnerismo não era o comunismo, o lulismo no Brasil não é comunismo, né? Tá muito longe do muito comunismo, longe, aliás, porque né? inclusive tem uma aliança, olha só, né? E todo esse processo da Lava Jato aqui no Brasil está demonstrando o quê? Que o governo do PT e do PT, PMDB, né? E lá atrás do PSDB, que levantou também, né? Esses governos, o que eles têm é uma aliança com empresas poderosíssimas, com grupos nacionais poderosíssimos, né? Como as construtoras, os bancos, a Friboi, enfim, né? Então não é um comunismo, não é uma coisa de esquerda. E aí eu acho que o povo fica assim, pô, peraí, não era bem isso que a gente queria, né? A própria Dilma agora, na sua última eleição, o que eu acho que ela fez uma espécie de um estelionato político para se reeleger, não é que foi dar um sinal de que o segundo mandato dela seria um mandato mais popular, mais preocupado com a questão social e tal, e não foi, foi exatamente o contrário, né? Assim que ela assumiu, ela começou a falar em cortes de gastos, não é? Que é uma maneira de você... E praticamente, se não me, me corrija se eu estiver errado, e praticamente implementou um modelo econômico igual o que o seu adversário implementaria se eleito, né? Exatamente. Daí a população olha isso e fez assim, mas peraí, né? Então, assim, E com que, toda essa corrupção... que é complexo e a própria oposição criticando uma atitude que ela Que mesma ela mesma faria, né? faria, exatamente, então eu acho que a população também cansa disso, né? Cansa e fala assim, vamos eleger o outro cara agora, né? Que é o que eu Legal. acho que vai acabar acontecendo no Brasil também. Se não cair agora, se o governo da Dilma não cair agora pelo impeachment, também a eleição lá de 2018 vai dar um outro Difícil. caminho, né? Professor, estamos acabando o nosso tempo. Eu só queria abordar um assunto para a gente encerrar essa questão mundo, que foi uma coisa histórica que aconteceu em 2015, que foi a reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, né? Qual que é a importância disso ou qual o significado que a gente pode dar dessa ação americana? Qual que é as perspectivas? Muda alguma coisa, de fato? Será? Eu acho que Ou é muda. mais histórico, é mais algo para os jornais mesmo? Eu acho que tem duas coisas. Muda efetivamente para a população cubana, isso não tem dúvida, né? Então, para Cuba, isso vai mudar. A tendência que eu acho, e aí... Mas os americanos comprar Cuba toda, né? A tendência é Não, isso. a tendência é essa, porque assim, se você, enquanto você você tem um adversário ali que é muito frágil, não é? Mas você, como é um leão e um rato, entendeu? Você tá ali, os Estados Unidos é o leão, né? E Cuba é o ratinho que tá ali, entendeu? Assim, é desproporcional, né? Mas você mantém, os americanos manterem a postura, não é? De isolar Cuba, era até uma coisa que para dar força para o governo cubano, né? Porque sempre a desculpa para os problemas de Cuba era, mas também os americanos isolam Cuba. A partir do momento que eles deixam de isolar Cuba e passam a incorporar, a tendência é que o governo dos Castro comece a perder cada vez mais força, não vai ter mais justificativa para existir e Cuba seja incorporada na América, no sistema de poder aí dos Estados Unidos da América Latina, né? Então acho que tem esse lado. Agora, tem um outro lado que é simbólico, que eu acho que é interessante também, não é? Que o governo Obama, querendo ou não, ele tocou em alguns pontos que eram pontos difíceis para os presidentes americanos tocarem. Ele vem falando, por exemplo, de uma necessidade de controlar o armamento no país, não é? Que é uma coisa que nenhum governo fala lá nos Estados Unidos, né? Ele retomou as relações com Cuba, meio que assumindo assim, olha, a nossa luta contra o comunismo acabou, né? Agora o mundo é outro. Agora é o terrorismo, né? Agora o O inimigo terrorismo, agora é esse. tem esse problema. Mas enfim, eu acho que simbolicamente demonstra uma mudança de fase, entende? Do governo americano. E o senhor acredita que pode vir a mudar nos próximos anos essa cultura principalmente dos americanos, da Europa, de guerra e de que sempre que tem uma recessão vamos criar uma guerra em algum lugar? Ou você acha que tem perspectivas do futuro vivermos menos guerras, viver um futuro mais próximo? Ou o senhor acredita que esse é realmente
o sistema capitalista funciona assim e sempre vai ser assim. É isso aí que eu acredito. Não, mas por quê, né? Não é nem só o sistema capitalista em si, né? Mas no fundo é assim, o mundo existem recursos no mundo, né? Petróleo, água, minérios, trabalhadores, mercados de consumo, existem recursos que a economia utiliza, né? Nos últimos 200, 300 anos, digamos assim, a participação nesses recursos, né, quem se apropriou desses recursos foram as potências, os Estados Unidos e as potências europeias, né, ou de maneira mais violenta, como no caso da colonização europeia, ou de maneira mais política e econômica, como no caso dos Estados Unidos, mas houve essa apropriação, né? E isso gera conflito, né? Quer dizer, se você pega um recurso que estava distribuído e concentra mais em algum lugar, né, ele vai ficar mais concentrado nesse lugar e menos concentrado em outro. E isso vai gerar conflitos, inevitavelmente. A única maneira desses conflitos se dispersarem cada vez mais seria esses recursos serem cada vez mais bem distribuídos no mundo, não é? Então seria os americanos e os europeus abrirem mão do conforto ou talvez assim do conforto exagerado que eles têm em termos econômicos para que os povos do sul, como a gente fala, né, possam seguir o seu próprio caminho, entendeu? Então, dando um exemplo pontual, seria assim, os americanos e europeus consumirem menos energia para poderem deixar de interferir no Oriente Médio, entendeu? Enquanto eles forem muito dependentes de petróleo, eles vão ter que manter um controle político sobre o Oriente Médio, inevitavelmente. E aí as guerras vão continuar existindo nessa região. E a mesma coisa a gente poderia aplicar para todos os recursos na economia mundial. Professor, obrigado pela presença aqui. A gente falou de vários assuntos, queria agradecer a disponibilidade e Foi um prazer. convidar mais vezes para a gente terminar esses pontos aí. Não, a gente continua, com certeza. Legal, obrigado, professor. Esse aqui foi o TV Câmara Entrevista de hoje, que fecha mais um ciclo. Esse foi o último programa de 2015 e nós aproveitamos o momento para retomar alguns temas que foram discutidos aqui e recapitular o que de mais importante aconteceu no Brasil e do mundo no ano de 2015. Nós ficamos por aqui, mas não deixe de acompanhar a nossa programação e de rever esses e outros temas no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade.